No Natal, eu estava trabalhando em um turno duplo na emergência. Meus pais e minha irmã disseram à minha filha de 16 anos que não havia lugar para ela na mesa. Ela teve que dirigir sozinha de volta para casa e passar o Natal em uma casa vazia. Eu não fiz escândalo. Tomei uma atitude. Na manhã seguinte, meus pais encontraram uma carta na porta e começaram a gritar. Na véspera de Natal, cheguei em casa por volta das 23h45, exausta. Tinha feito massagem cardíaca em um homem que jurava estar apenas cansado, mas ele já estava azul. Foi esse tipo de plantão. Então, quando vi as botas da Abai perto da porta, meu primeiro pensamento foi: alguém está sangrando. Depois vi o casaco dela jogado no braço do sofá, a bolsa de viagem ainda fechada e ela encolhida no sofá, dormindo daquele jeito tenso, meio desconfiado, como se o móvel fosse estranho. Fiquei parada, tentando entender. Ela deveria estar na casa dos meus pais. Era tradição passar a noite lá. Ela implorou para ir sozinha, recém-habilitada e orgulhosa disso. Saiu até mais cedo, querendo ser educada. Meu marido e eu estávamos nos dois trabalhando até tarde, então o plano fazia sentido até deixar de fazer. Abby, chamei baixinho. Ela abriu os olhos na hora, como se nem tivesse dormido de verdade. Oi? Por que você tá aqui? Ela se sentou devagar e deu de ombros. Disseram que não tinha lugar. Lugar onde? Na mesa, perguntei. A voz dela falhou no meio da frase. Tentou disfarçar com outro encolher de ombros. Não adiantou. Disseram que não estavam me esperando. Que já tinha gente demais. A vovó falou que não dava para puxar outra cadeira de última hora. Parecia nervosa, como se eu fosse mais um peso. Mas você chegou na hora, né? Sim, certinho. Ela abriu a porta e só olhou para mim, surpresa, como se eu tivesse aparecido na festa errada. Aí disse que também não tinha mais cama disponível. Pronto a desculpa reserva. Falou que não queria que eu dirigisse de volta tão tarde, mas também não sabia onde me colocar. Então eu vim embora. Alguém se ofereceu para te levar? Não. Fiquei olhando para ela. Pelo menos deixaram você comer? Outro encolher de ombros. A mesa estava lotada. A Lily estava no meu lugar. O vovô falava com ela como se fosse uma princesa. Ninguém olhou para mim. Aí a vovó disse: é que a casa tá cheia este ano. E a tia Janelle concordou. Então eu saí. Ela olhou para a mesa e completou: fiz torrada. Virei e vi uma única fatia de pão, fria, meio torta, em cima de um guardanapo de papel, com metade de uma banana ao lado. Aquilo foi o jantar de Natal dela. Senti algo se enrolar no peito. Não era raiva ainda não. Era aquela sensação fria e vítrea que vem antes de quebrar. Nem tava com fome mesmo, ela disse. De verdade. Foi aí que os olhos dela começaram a encher. Ela tentou segurar. Deus, murmurou, olhando para cima, piscando rápido, mordendo o lábio como se pudesse mastigar o choro. Eles fizeram parecer que eu tava me intrometendo, sussurrou. Como se aparecer depois do combinado fosse falta de educação. E então chorou devagar, silenciosa como uma torneira que você não consegue fechar por completo. Eu ia levar uma torta, ela disse. Mas achei que eles já teriam comida suficiente. Sentei ao lado dela e passei o braço por seus ombros. Ela se encostou em mim sem hesitar, como se estivesse cansada de se manter firme só por orgulho. Depois de um tempo, ela enxugou o nariz na manga. Eu sei que eles não gostam de você, disse. Mas eu pensei, parou no meio da frase. Você pensou que era só a filha, que não fazia parte disso, completei. Ela assentiu. Eles nem falaram de um jeito maldoso, acrescentou. Parecia só uma questão prática, como se eu fosse uma cadeira dobrável para a qual não havia espaço. Não consegui ir dormir logo. Fiquei na cozinha, olhando para a mala dela ainda fechada. Ela tinha feito tudo com tanto cuidado. Escolheu o suéter que minha mãe disse que gostava. Levou uma latinha com biscoitos que ela mesma fez. Abri a geladeira. Não havia nada de especial lá dentro. A gente não tinha planejado um Natal reserva.
Por que faríamos isso? Nós confiávamos neles. E era justamente isso que eu não conseguia engolir. Não o pão frio com queijo ou a falta de comida. Nem o fato de ela ter dirigido sozinha de volta no escuro. Era o modo como eles olharam nos olhos dela, aquela menina doce, desajeitada e corajosa, que chegou pontualmente, com biscoitos e um sorriso, e disseram, com 28 pessoas dentro da casa, não há lugar para você. Eles não queriam dizer a não há espaço. Queriam dizer a não você. Na manhã seguinte, meu marido chegou em casa. Abby ainda dormia. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou parado por um tempo e depois perguntou, então, o que a gente faz agora? Eu não respondi. Ainda não. Mas eu já sabia. Porque existe uma diferença entre virar a outra face e virar as costas para uma menina de 16 anos que só queria ser incluída. E eles escolheram a segunda opção. Eu não fiz escândalo. Fiz outra coisa. 2 semanas depois, meus pais receberam uma carta e começaram a gritar. Não lembro exatamente quando foi a primeira vez que me chamaram de esquisita. Provavelmente antes mesmo de eu saber o que a palavra significava. Quando eu tinha 6 anos, encontrei um passarinho morto e perguntei se podia dissecá-lo. Não por algo mórbido, eu só queria entender como ele funcionava. Minha mãe bateu no balcão da cozinha e gritou, Jesus, Kate, o que há de errado com você? Minha irmã Janelle gritou dizendo para todo mundo que eu queria fazer um zumbi. Fiquei de castigo por tê-la assustado. Aquilo meio que definiu o tom das coisas. Eu adorava livros de anatomia. Queria um microscópio de Natal. Fazia perguntas sobre circulação sanguínea durante o jantar. Na escola, eu era a que levantava a mão para responder. Na minha família, isso já bastava para ser chamada de exibida. Ninguém mais foi para a faculdade. A maioria nem terminou o ensino médio de primeira. Eu era a única que estudava durante os comerciais ou estudava, ponto. Quando eu tinha uns 12 anos, meu pai começou a brincar meio de verdade, meio de mentira, dizendo que eu não era realmente filha dele. Boa demais para ser minha, ele dizia, e ria. Uma vez, ouvi ele discutindo com minha mãe quando achavam que eu estava dormindo. Perguntou se ela já tinha traído ele, disse que sempre se perguntava isso porque eu não parecia com ninguém da família. Quase não dormi naquela noite. Nunca perguntei nada sobre o assunto. Até hoje, não perguntei. No ensino médio, Janelle já tinha aperfeiçoado o papel de filha de ouro. Era extrovertida, simpática, mediana na escola, mas excelente em transformar cada fracasso em uma história divertida. As pessoas adoravam ela. Sabia exatamente quando chorar, e fazia questão de que todos soubessem quem cuidava de mim, a irmã estranha, desajeitada, que não sabia levar uma piada. Costumava me chamar de a doutora esquisita na frente dos outros. Quando eu realmente virei médica, ela mudou o apelido para doutora dinheiruda. Um progresso, talvez. Quando ganhei a bolsa integral, meus pais ficaram estranhamente calados. Sem festa, sem abraço. Minha mãe perguntou quem eu achava que ia querer casar comigo, já que homens não gostam de mulheres que se acham mais inteligentes do que eles. Respondi que talvez eu me casasse comigo mesma. Ela não riu. E eles não me deram um centavo. Trabalhei como garçonete durante toda a faculdade de medicina, pegando os turnos que ninguém queria, voltando para casa com os pés doendo e o cansaço enfiado nos ossos. Enquanto isso, minha família achava que eu estava vivendo o sonho. Nunca me visitaram uma vez sequer. Anos depois da minha segunda residência, consegui meu primeiro emprego fixo, o primeiro que me fez sentir que talvez eu não estivesse mais me afogando. Conheci meu marido durante um plantão noturno. Bem romântico, se você achar exaustão compartilhada algo romântico. Com o tempo, nos mudamos para um lugar onde podíamos pagar algo melhor que miojo. E foi aí que as ligações começaram. Você pode ajudar com a conta de luz? Pode assinar esse contrato como fiadora? Pode falar com um médico amigo seu sobre o caroço nas costas do tio Pet? Eu ajudava no que podia quase sempre sem pensar 2 vezes. Quando meus pais começaram a se aproximar da aposentadoria, cedo demais e sem nenhuma economia, eu entrei em cena. Eles nunca tiveram uma casa própria, sempre alugaram. Crédito ruim, azar, ou qualquer outra desculpa do ano.
Então comprei uma casinha simples, de 2 quartos, e entreguei as chaves para eles. Disse que era um presente, que eu cuidaria da hipoteca. A casa está no meu nome, mas eles vivem lá como se fosse deles. Aluguel, contas de luz e água quase sempre eu quem pago. Questões médicas eu tenho plano, então cuido disso também. Nunca dizia não. Até recentemente. Alguns meses atrás, Janelle ligou. Lily, a filha dela que nunca erra, tinha sido aceita no acampamento de verão super prestigiado de ciências e tecnologia. Ela tem o seu cérebro, disse Janelle, como se fosse um elogio. Isso pode mudar a vida dela. Perguntei quanto custava. $1.200, respondeu. Mas vale a pena. E você, de todas as pessoas, devia entender. Foi aí que parei de ouvir. Abby nunca foi a um acampamento de verão desses. Não porque não pudesse, mas porque nunca pediu. Ela é prática, ponderada. Jamais sonharia em me pedir uma quantia dessas, mesmo sabendo que eu poderia pagar. Disse a não a Janelle com educação, mas firmeza. Expliquei que já estava arcando com a hipoteca dos nossos pais, as despesas médicas e as emergências. Sugeri que ela tentasse uma bolsa ou um plano de pagamento. O tom dela mudou na hora. Uau! Deve ser ótimo ter tudo e ainda assim ser tão mesquinha. Ela é sua sobrinha. Você só tá com inveja porque a Lily vai chegar mais longe que você. Essa última teria sido engraçada, se eu não tivesse ouvido minha mãe dizer algo parecido uma semana depois, achando que eu não estava ouvindo. Aparentemente, eu estava atrapalhando a Lily do mesmo jeito que, segundo eles, sempre atrapalhei a Janelle, só por ser a inteligente que fazia os outros parecerem piores. Só por existir. Não discuti. Não expliquei. Não me justifiquei. Apenas disse a não e dessa vez eu realmente quis dizer isso. Isso foi 3 semanas antes do Natal. Abby estava animada para a ceia. Disse que se sentia adulta por poder dirigir até lá sozinha. Tinha arrumado uma mala para dormir lá e até embrulhou pequenos presentes para os primos mais novos. Eu disse que haveria na manhã seguinte e pedi para me mandar mensagem quando chegasse. Ela mandou. Tudo parecia bem. Horas depois, quando entrei pela porta de casa, descobri que também havia sido cancelado. Abby olhou para mim do sofá, com um sorriso trêmulo que dizia: por favor, finge que isso não é um desastre. Com a voz mais baixa do mundo, contou que a avó tinha murmurado: não há espaço na mesa nem em lugar nenhum. Mesmo ela tendo contado 28 cadeiras ocupadas. Uma equação simples, com uma única variável, ela. Eu ouvi. Deixei as palavras baterem nas paredes da sala como uma mala pesada caindo no chão. Depois abracei minha filha e deixei o silêncio dizer o resto. Ela adormeceu ainda usando o suéter que tinha escolhido para impressioná-los. Quando a casa enfim ficou quieta, fiquei sozinha na cozinha, olhando para o lugar onde deveria estar o jantar de Natal dela. Revi mentalmente cada pagamento de hipoteca, cada conta quitada, cada só dessa vez, Kate que acabou virando para sempre. Eles não tinham ficado sem espaço. Tinham ficado sem gratidão. E usaram minha filha para me mandar o recado. Foi nesse instante que algo virou dentro de mim. Chega de explicações. Chega de negociações educadas. Eu nem perdi tempo decidindo se ia agir só quando. No carro, quase não trocamos palavra. Meu marido estava sentado ao meu lado, em silêncio, com a mão pousada levemente no meu joelho, como um fio de aterramento. Não era exatamente conforto, era presença. E isso bastava. A manhã depois do Natal sempre tem aquele silêncio nevoado, meio adocicado, como se o mundo ainda estivesse de ressaca de tanto açúcar e papel de presente. Eu só esperava que a casa estivesse vazia. Não estava. Havia 2 carros a mais na garagem. Reconheci um, o da Janelle. O outro devia ser de algum primo que ficou para comer as sobras. Saímos do carro. Segurei um envelope com força. Não tinha dormido. O plantão, a cena com a Abby, o prato de jantar frio ainda sobre o balcão, tudo isso zumbia no fundo da minha cabeça como um fusível queimado. Toquei a campainha. Esperei. Nada. Toquei de novo. Bati na porta. Silêncio. Vamos só deixar aí,
disse meu marido, calmo. Fiquei parada mais um segundo, depois assenti. Voltamos em direção ao carro. Coloquei o envelope com cuidado no batente da porta, num cantinho onde o vento não o levaria. Estava abrindo a porta do motorista quando ouvi o rangido da tela, um passo arrastado de chinelo. Virei. Minha mãe apareceu enrolada naquele mesmo roupão felpudo que usava todo Natal, o tal que ela adorava dizer que tinha comprado com 90% de desconto. Ela se abaixou, pegou o envelope, abriu e começou a ler. O rosto dela ficou neutro, depois branco. Então gritou: Frank! A voz dela estalou, como um fio arrebentando. Frank, vem aqui. Ela tá nos expulsando. Meu pai apareceu na porta, ainda com as roupas do dia anterior. Mas que diabos é isso? Janelle veio logo atrás, ainda de pijama de Natal, segurando uma caneca, como se fosse mais uma manhã tranquila. O que tá acontecendo? Minha mãe virou e apontou para a entrada da garagem, como se eu fosse um animal de rua que tinha acabado de sujar a varanda dela. Sua ingrata, sua. Mas eu já estava no carro, arrancando, antes que pudesse ouvir o resto. Não precisava. Eu já conhecia o repertório. Quando chegamos em casa, meu celular já estava vibrando. Ignorei. Vibrou de novo. E de novo. Na sexta vez, atendi. Como você teve coragem? Minha mãe gritou. Sem um oi, sem pausa, sem fingir se importar com a Abby. Você perdeu a cabeça de vez. Afastei o telefone do ouvido, mas ainda ouvia meu pai berrando ao fundo: se fizer isso, não é mais nossa filha. Eles não perguntaram o porquê. Não quiseram saber o que aconteceu. Nem mencionaram a Abby. Nenhuma vez. Desliguei. Continuaram ligando. Aí começaram as mensagens da Janelle. Uma delas, juro, dizia: isso vai arruinar sua reputação. Pense na sua carreira. Ah, querida. Meus pacientes não ligam para onde meus pais moram. À noite, meu telefone parecia ter passado por um término de relacionamento: 32 chamadas não atendidas, 14 mensagens de texto, 3 mensagens de voz. Um primo ainda teve a audácia de mandar mensagem: não é minha praia, mas isso parece extremo. Você só tem uma mãe. Não respondi a nenhuma delas. Na manhã seguinte, bateram na porta. Olhei pelo olho mágico. Claro, minha mãe. Estava na varanda, ainda com aquele roupão felpudo, segurando a carta de despejo, agora amassada e úmida, como se tivesse apertado por horas a fio. Abri a porta, mas não a convidei a entrar. Ela não esperou. Você tá realmente fazendo isso? Sibilou. Depois de tudo que fizemos por você? Deixei o silêncio pairar um segundo, depois falei baixinho. Você quer dizer a casa que eu comprei para vocês? As contas que paguei? A cobertura médica que organizei porque o seu Medicare não cobria os remédios da pressão? Ela estremeceu por um instante, depois se endireitou, os olhos afiados. Nós te criamos. Nós te demos tudo. E nem deixou minha filha jantar, eu disse. Por um segundo, pareceu que ela foi parada, mas logo se recompôs. Não seja dramática. Não tínhamos cadeiras suficientes. Tinham 28 pessoas lá, até um vizinho. Ela apertou os lábios. Não mandei aquela carta para ser cruel, acrescentei. Mas se você acha que pode tratar a Abby como se fosse descartável. Ah, pelo amor de Deus. Ela explodiu, animada de repente. Para de agir como se fossemos monstros. Você é quem está destruindo sua família por um mal-entendido, e agora ainda ameaça seus próprios pais. Ela ergueu a carta como se fosse prova em um julgamento. E então juro que isso parecia teatro, rasgou ao meio, ficou ali, rasgando bem no centro, como se isso invalidasse o processo legal. Pronto, disse. Agora, se quer que te perdoemos, vai pagar o acampamento de ciência da Lily e largar esse chilique ridículo. Ela sorriu, como se tivesse resolvido tudo. Não disse nada. Foi nesse momento que percebi que eles nunca me levaram a sério. Nem por um segundo. Nem quando eu era criança. Nem quando me tornei médica. Nem agora.
para eles, eu ainda era menina estranha obcecada por ciência, que deveria se contentar com migalhas e ficar no seu lugar. A garota que eles ressentiam, mas nunca respeitaram de verdade. Pensaram que eu não iria agir, mas estavam enganados. Então, deixei minha mãe sair da varanda, murmurando sozinha como a heroína de uma peça trágica, e fechei a porta silenciosa, calmamente. Mas na minha cabeça, eu já estava planejando o próximo passo. Minha mãe rasgou a carta de despejo como se fosse um panfleto de limpeza de calhas bem na minha frente, logo depois de me acusar de egoísta, sem amor e instável emocionalmente. E ainda teve a audácia de sorrir e dizer: paga o acampamento de ciência da Lily e te perdoamos. Te perdoamos. Como se eles fossem as vítimas. Como se expulsar minha filha no Natal fosse um simples deslize de etiqueta, e não crueldade. 2 dias depois, marquei uma reunião com um advogado. Expliquei tudo: a casa no meu nome, a hipoteca que vinha pagando há 7 anos, as contas, o plano odontológico, os sacrifícios silenciosos. Ele não se abalou. Imagino que você queira um despejo formal, disse, como se fosse só sobre o clima. Assenti. O aviso foi enviado naquela mesma semana, 60 dias, legal, papel carimbado, assinatura obrigatória. E desta vez, eles não poderiam rasgar e fingir que não existia. Continuei pagando a hipoteca. Não ia deixar meu crédito morrer por causa de uma declaração. Mas tudo mais acabou. Contas de luz, água, internet, reembolsos médicos. Eles tiveram um curso intensivo de como é não receber apoio algum. 2 semanas depois, alguém bateu na minha porta. Era a tia Elaine. A boa tia, ou pelo menos eu achava. Ela trouxe uma lata de biscoitos e um olhar ensaiado de preocupação. Kate, disse, só quero conversar. Deixei-a entrar. Eu já sabia o motivo. Sentamos na cozinha. Eu servi chá. Nenhuma de nós tocou a xícara. Isso simplesmente não parece você, começou. Lá estava você, expulsando seus pais por um mal-entendido, acrescentou, suavemente. Ri uma vez, sem gentileza. Contei sobre a casa, as contas, a traição da véspera de Natal, como meus pais tinham acomodado 28 pessoas incluindo um vizinho e 2 primos com quem eu não falava há uma década, mas não sua própria neta. Não sabia, disse a tia Elaine. Eles não te contaram, corrigi. Ela saiu como quem não consegue o desouvir ou que acabará de ouvir. 3 dias depois, recebi uma mensagem. Antes eu não entendia. Agora entendo. Uma semana antes do prazo final, meu advogado ligou, eles não se mudaram nem um pouco. Então seguimos em frente, respondi. Listei a casa no mesmo dia, coloquei um preço justo, nada alto. Não queria extrair valor, só queria resolver. Um comprador fez uma oferta rápido. Famílias adoram aquela região, só queriam a casa vazia. Posse desocupada é necessária, lembrou meu corretor. Anotado, respondi. Não fui no dia da remoção. Os novos proprietários cuidaram de tudo pelos canais legais. Ouvi dizer que não foi bonito, mas o que veio depois não foi melhor. Janelle os acolheu. Claro que sim. Minha irmã sempre gostou de interpretar a filha perfeita. Dava entrevistas para os primos como se fosse uma turnê de imprensa. Ela está nos abandonando, dizia. Tudo por causa de um erro em um único feriado. 3 semanas depois, ela apareceu na minha porta, olhos vermelhos, cabelo preso num coque todo armado. Não consigo mais, disse, sem nem dizer oi. Eles estão brigando o tempo todo. A mãe acha que a sala é pequena demais. O pai diz que meus filhos fazem barulho. Se recusam a dividir o banheiro. Estou enlouquecendo. Encostei no batente da porta, braços cruzados. Eles precisam de um aluguel, ela disse. Você pelo menos podia ajudar com isso. Só o depósito. Não, Kate. Você viu ela ser rejeitada na véspera de Natal e ficou parada. Essa foi sua escolha. Esta é a minha. Ela piscou, depois se virou e foi embora. Uma semana depois, ela também os expulsou. Eles acabaram em um aluguel que ninguém teria orgulho. 2 quartos, um aquecedor, o degrau da frente inclinado como se fosse um encolher de ombros.
A aposentadoria deles mal cobria aluguel e comida. Adeus às férias, aos jantares, ao cruzeiro que planejavam para o aniversário. Tentaram puxar simpatia da família estendida. Alegaram que eu os cortei sem aviso, que eu era instável, que sempre fui fria. Mas, naquela altura, eu já tinha falado discretamente com tios e primos, enviado cópias das contas que paguei, encaminhado a carta de despejo com carimbo de data e certificado. Um primo apenas respondeu, uau. Outro enviou um emoji de joinha. A família não se apressou para salvá-los, e eu também não. 2 meses depois, Abby e eu estávamos sentadas na varanda, tomando chá gelado. Sem planos, sem performance, apenas uma tarde tranquila. Não sinto falta deles, sabe? Disse ela. Eu também não, respondi. Meu telefone vibrou. Número desconhecido. Abri reflexivamente. Espero que esteja orgulhosa do que fez. Apaguei. Sem pausa, sem respirar. Provavelmente vou mandar mensagem de novo, disse Abby, casualmente. Sempre mandam, eu disse. Mas não são mais meu problema. E realmente não eram. Disseram que não havia lugar para Abby na mesa. Agora não há espaço em nossas vidas para crueldade, controle ou manipulação. Avançando 2 anos. Eles ainda estão naquele aluguel caindo aos pedaços, ainda culpando todo mundo, menos eles mesmos. Abby está prosperando agora. Estuda o que ama. E o dinheiro da venda da casa cobriu mais que só a faculdade comprou paz para ela, e um pouco de encerramento para mim. Não atendo às ligações deles. Não envio dinheiro. Não perco sono. Protegi minha filha. Finalmente, a escolhi. Mas me diga, fui longe demais ou exatamente na medida certa?